Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 21 de abril de 2021. Jovens e crianças trans estão sendo mortas cada vez mais cedo, diz a autora de Dossiê Parte 3. Queron Ravache, de 13 anos, foi assassinada com pauladas, chutes e socos em Camocim, no Ceará, nos primeiros dias deste ano. Seu corpo foi encontrado em um terreno baldio. O motivo do crime, segundo a polícia, foi ela cobrar uma dívida de R$ 50 por um encontro sexual que teve com o suspeito, de 17 anos. A idade de Queron corresponde à idade média estimada em que travestis e mulheres transexuais são expulsas de casa pelos pais, observa Bruna Benevides. Mulher trans, negra, militar e uma das principais referências sobre o tema no país, ela é coautora do dossiê sobre assassinatos dessa população, divulgado nesta sexta 29, pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais ANTRA. A publicação, assinada ainda pela professora Sayonara Nogueira, também travesti e vice-presidente do Instituto Brasileiro Trans de Educação IBT, contabiliza os crimes a partir de reportagens e relatos de organizações UGIBQIA, na falta de dados oficiais. Entre 175 assassinatos reportados em 2020, 8 vítimas tinham entre 15 e 18 anos. A morte de Queron, que entrará para o relatório de 2021, baixa essa mínima em 2 anos, algo inédito para a pesquisa, que começou em 2017. Naquele ano, a vítima mais jovem tinha 16. A idade média das vítimas no ano passado, pelo relatório da ANTRA, foi de 29,5 anos. A expectativa de vida de pessoas trans no Brasil é de 35 anos, enquanto a da população brasileira em geral passa dos 70 anos. Ser negra, mulher trans ou travesti, periférica ou favelada, do interior faz esta média de 35 anos de vida cair muito, diz o relatório da ANTRA. Bruna Benevides afirma ainda que as chances de ter a vida interrompida aumentam se, além de negra e pobre, a mulher trans for fora do padrão, segundo a leitura social. Ou seja, se ela é aquela que de longe as pessoas já identificam como travesti, explica. Isso porque as transformações que podem aproximar as mulheres trans e travestis do padrão que a sociedade considera aceitável para uma mulher são privilégios de quem tem mais renda. Ciclo de exclusões. O relatório da ANTRA mostra um ciclo de exclusões e violências que vai até a morte das trans. Ele começa com a expulsão de casa, aos 13 anos, em média, passa pelo abandono da escola, da negação ao convívio social, ao emprego e pela falta de acesso a direitos fundamentais, sociais e políticos. Pessoas trans têm enfrentado níveis assustadores de rejeição familiar, geralmente, desde a mais tenra idade, destacam Bruna e Sayonara no dossiê. Essa rejeição pode ter um impacto devastador sobre os indivíduos e isolá-los dos espaços sociais essenciais ao seu bem-estar, além de provocar um aumento das dificuldades de acesso e continuidade na formação escolar. Dados do projeto Além do Arco-Íris Afro-Reg mencionados no relatório da ANTRA mostram que somente 0,02% da população trans está na universidade, 72% não possuem o ensino médio e 56% o ensino fundamental. Sem formação e rejeitadas do convívio social, 90% das trans recorrem à prostituição. E 72% das travestis mortas em 2020 eram profissionais do sexo.
No livro Sexo e Consciência de Divaldo Pereira Franco, organizado por Luiz Fernando Lopes, dá exemplo: imaginemos uma mulher que vive exclusivamente para o sexo, iludindo vários homens e contribuindo para a dissolução de muitos lares. Na próxima encarnação ela poderá retornar em um corpo feminino e desenvolver algum transtorno sexual, como a frigidez. Mas também poderá renascer em um corpo masculino e conservar as tendências psicológicas femininas, caracterizando a orientação homossexual. Significa que uma mulher que haja violentado os sentimentos da dignidade humana, adulterando e destruindo a vida de muitos homens, reencarna em corpo masculino para aprender a valorizar o gênero do qual abusou. Mas a sua mente preserva suas expressões psicológicas de vidas pregressas. No sentido oposto, um homem que, de alguma forma, se utilizou do sexo para o prazer irresponsável, para seduzir mulheres e desprezá-las em seguida, poderá reencarnar novamente como homem e desenvolver um distúrbio orgânico ou psicológico que lhe provoque transtornos sexuais, como a disfunção erétil, por exemplo. Ou poderá reencarnar em um corpo físico feminino e conservar traços psicológicos masculinos, que irão configurar a sua inclinação homossexual. Equivale dizer que quando ele se utiliza da masculinidade para perturbar e contaminar os sentimentos femininos, retorna exatamente no gênero que corrompeu, mantendo as suas características emocionais e afetivas de encarnações anteriores. Somente a divindade saberá em qual mecanismo provacional expiatório o indivíduo renascerá. Vemos a homossexualidade como uma dificuldade evolutiva relacionada à adaptação do ser espiritual ao gênero no qual reencarnou, sem nenhuma censura ou preconceito de nossa parte. Eu a compreendo como uma experiência do espírito, em vez de visualizá-la como uma patologia. Não se trata, portanto, de anomalia, por mais que se tenha preconceito contra essa nobre expressão de conduta. Anteriormente a homossexualidade era compreendida como uma questão psiquiátrica. No entanto, em face de análises científicas mais profundas, constatou-se que se trata de uma variante do comportamento humano, assim como de outros animais, razão pela qual a Organização Mundial de Saúde retirou do seu Código Internacional de Doenças a orientação sexual daqueles que se relacionam com indivíduos do mesmo sexo. É importante diferenciar que o desejo, a inclinação, o afeto por uma pessoa do mesmo sexo é algo que nós denominamos orientação sexual. Mas a decisão de realmente se relacionar com alguém do mesmo gênero é uma opção do indivíduo. Seja em que faixa de orientação sexual o ser se movimente, mesmo que não represente a opção ideal, estaremos sempre diante de um processo de evolução. Esta foi a crônica do amanhecer de 21 de abril de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.